Que o Espírito Santo venha com toda a liberdade agir no nosso meio, trazer a revelação, trazer este conhecimento para nós e nos capacite a viver de acordo com Ele. Nós estamos no último domingo do mês e este mês nós escolhemos falar sobre maldições. Maldições hereditárias ou não, né? Segundo a opinião de teólogos, para alguns há sim maldições hereditárias, porque o pecado recai sobre a descendência. E o reino das trevas encontra legalidade para ir contra os descendentes daquele ou daquela que pecou contra o Senhor e não se arrependeu. Ok? Na nova aliança nós temos o livramento das maldições. Ponto. Jesus levou sobre si as nossas maldições. Então nós tínhamos maldições, senão ele não teria levado, não é verdade? Então, pela sua ressurreição, nós temos a vitória sobre as maldições. Todo histórico familiar em que algo aconteceu com o tataravô, depois na linhagem do bisavô, do avô e do pai, e agora está se repetindo, isso mostra uma maldição hereditária, sim. O que todos nós, quando chegamos a Cristo, devemos fazer é nos arrepender pelos pecados cometidos pelas gerações anteriores e cancelar essas maldições. Cancelar, dar um basta para que elas não continuem na nossa linhagem e passem para a nossa descendência. Então, fatos que se repetem mostram, sim, maldições herdadas. Por exemplo, o avô foi um alcoólatra, o pai foi alcoólatra, e agora o indivíduo está enfrentando o alcoolismo. Que é isso? Algo que vai passando de geração em geração. Foi dito aqui, e é verdade, eu confirmo e reafirmo, espíritos familiares se aproveitam disso. Então, eles vão levando essa maldição, né? Se a pessoa, o crente da nova aliança está distraído, ele não percebe, ele não faz batalha espiritual, ele não se levanta contra, então estes espíritos vão aí jogando a continuidade destas maldições na vida até mesmo de crentes, tá? Falência, 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 né? Câncer, 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 e assim vai. A coisa se repete. Todo fato que se repete, ele é suspeito. Inclusive na área física existe sim. A medicina já comprovou isso, né? Há doenças que são hereditárias. E aí, se um crente da nova aliança está manifestando uma doença que se repete na linhagem, o que tem que fazer? Precisa se levantar contra essa maldição que está sendo hereditária, que está continuando, que está pegando a linhagem seguinte. E agora,
Há quem diga que há quem diga que não, mas a experiência mostra. E nós, como pastores, lidamos com isso todo o tempo. Por isso, sim, nós praticamos, lá atrás, a quebra das maldições. Toda vez que você identifica um pecado que se repete, uma experiência ruim que se repete, você deve se levantar e cancelar em nome de Jesus, para que não continue na linhagem, não continue no meio dos descendentes, porque o diabo é esperto, os demônios são espertos. Se você se distrai, eles se aproveitam mesmo, tá? Então, dada essa introdução, hoje o nosso tema é: escolha o caminho da bênção. Eu vou entrar direto no assunto. Nós temos o texto de Josué, em que ele se dirige ao povo: escolham aí o caminho que vocês vão seguir. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Vocês decidam. Todo indivíduo é livre para tomar decisões. Deus não tira esse livre-arbítrio de nós. Agora, você decide, mas você não pode mudar a consequência da sua escolha. Colhe o que planta. O caminho da bênção é o caminho da obediência. Bênção vem de obediência. Bênção vem de obediência. Maldição vem da desobediência. Obediência a quê? Ou a quem? A Deus e a sua palavra, porque Deus se expressa através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. É ali que estão os princípios, os mandamentos, os conselhos, os valores essenciais que devem nortear a nossa vida aqui na terra, nesta única existência terrena, ok? Então, os princípios, agora, se é obediência a quê? Já falamos a quem? A Deus. O que é que tem na palavra de Deus que eu e você precisamos obedecer? Princípios. Princípios. Amém, irmãos? Entrou aí na sua cabecinha? Princípios. Você sabe quais são os princípios da palavra de Deus? Vamos olhar para alguns deles, não seria possível olhar para todos. O que são princípios? São normas fundamentais que devem nortear, dar norte, dar direção para os nossos pensamentos. Pensamentos. E depois, comportamentos. Primeiro você pensa, depois você faz. Tá? O ato vem depois. O comportamento vem depois do pensamento. Deus, o Criador, em quem tudo tem sua origem, seu início, é quem determina essas normas para as suas criaturas inteligentes, ou seja, para os anjos e para os humanos. Ele nos criou como seres inteligentes e com liberdade de escolha ou
livre-arbítrio. Vou citar alguns princípios, só para que você aprenda o que é princípio. A gente fala muito, repete muito aqui do púlpito, né? Obedecer os princípios de Deus. Mas quais são? Quais são eles? Princípio da semeadura e ceifa. Gálatas 6, 7 e 8 diz: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também vai colher, ou colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, podridão. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. A vida de Deus, a vida da qualidade do ser de Deus. Quem vive para satisfazer a carne é aquela parte em nós que não foi recriada, que não foi regenerada. Ela é inimiga, porque ela gosta de pecar, ela gosta de desobedecer a Deus. Então veja, você tem aí dentro de você como dois lobos. Um representa o mal. Olha, trevas, negridão. Isso, na Bíblia, aponta para pecado. Eu estou falando de pecado, eu não estou falando de cor de pele. Ok? Então, o pecado, um quer levar você a pecar. O outro quer levar você a obedecer a Deus. Então, depende de quem você alimenta. Se você alimentar o que gosta de pecar, ele vai se tornar forte e vai dominar você. Se você alimentar o outro que gosta de obedecer a Deus, ele vai, ou seja, o seu espírito, ele vai se fortalecendo e cada vez mais influenciando a sua alma para andar em obediência a Deus. Então, não alimente a carne, porque senão ela vai te dominar e te levar à prática do pecado. Viva no Espírito, agrade o Espírito Santo, tenha comunhão com o Espírito Santo para que você pratique o fruto do Espírito. Amém? O princípio da mordomia. O que é mordomia? É a semeadura na área financeira. Tá? Vamos falar disso agora. Segundo aos Coríntios, tudo texto do Novo Testamento, hein, gente? Não busquei nada no Antigo Testamento. Para não dizer, mas isso era para os judeus, não serve para nós hoje. Por isso que até mesmo o Malaquias lá, para os dízimos, a gente nem está usando mais. Porque estão dizendo que está no Antigo, já passou. Não tem nada a ver conosco na nova aliança. Tá? Cuidado com o que você ouve, com quem você ouve. Segundo aos Coríntios 9, 6 e 7, lemos: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Crentes da nova aliança, ouçam.
Se você não semeia no reino de Deus, se você não é dizimista, porque Jesus endossou o dízimo, você não é ofertante para os pobres e necessitados, você está fazendo uma péssima semeadura e vai colher, e a sua descendência também. Se você rouba a Deus, você é ladrão. E o que vai acontecer para alguém assim? Coisa boa não é. Entenderam? Deus se agrada de uma oferta motivada pela alegria e gratidão, porque Deus tem sido gracioso para conosco, né? Outro princípio, o princípio não muda, princípio não passa, ok? O princípio da submissão a Deus. Jesus ensinou os discípulos a orarem assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Na oração do Pai Nosso que nós cantamos. Entenderam? Venha o teu reino, venha o teu governo, venha a tua presidência, venha o teu senhorio. Por isso nós temos um Senhor, Salvador e Senhor, aquele que manda, aquele que ordena, e nós somos servos, nós temos que obedecer. Amém? Meu amém fraco, mas tudo bem. O princípio de aliança, é princípio, isso não muda. Gálatas 3,15, lemos: irmãos, falo em termos humanos, aliança humana. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Cuidado em fazer alianças, tá? Pense bem antes. Em Mateus 19, 4-6, em relação à aliança matrimonial, Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Homem e mulher. Homem e mulher. E que disse: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. No casamento, 1 mais 1 igual a 1. Não é 2, é 1 diante de Deus. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. É até que a morte os separe. Somente a morte pode separar marido e mulher. O princípio do caráter também não muda. O que é caráter? A gente fala, aquela pessoa tem um mau caráter. Não, tem um bom caráter. O que determina esse caráter? O caráter é o resultado, é a soma das escolhas que nós fazemos. Se a maior parte delas são corretas, então é uma pessoa de bom caráter. Se a maior parte é tudo errado, então é um mau caráter. Simples assim. E qual é o ideal de caráter?
para o crente da nova aliança? Que caráter nós temos que ter? Vamos olhar para Gálatas 5, 22, 23. Eu não vou explicar, porque aqui eu estou trazendo muitas coisas, muitos princípios, que depois podem ser, né, aí, estudados melhor. Mas o fruto do Espírito é amor. Você ama? Alegria. Você é uma pessoa alegre? Paz. Você é uma pessoa pacífica? Longanimidade. Paciência comprida. Você tem essa paciência? Longa. Benignidade. Atos de bondade. Atos de bondade. Você faz atos de bondade para outras pessoas? Faz? Se não faz, o caráter está falhando, ok? Em família é muito fácil fazer ato de bondade. Quem vive em família está todo o tempo fazendo ato de bondade. Pelo menos espera-se, né? Filhos, atos de bondade. Arrume a sua cama. Lave louça suja que está na pia. Guarde as coisas que estão fora do lugar. Ajudem. Maridos, atos de bondade, tá? Ah, eu sou macho, não vou lavar louça. Eita, isso já, ó, tá? Tem nada a ver conosco mais. Atos de bondade para a esposa, ainda mais o marido que tem que amar. Pensa bem, né? Amar é servir. Amar é fazer, não é falar simplesmente, tá? Para os filhos. Ah, menino, me deixa em paz. Eu estou cansado. Ué, por que você casou então? Por que você escolheu ter filhos? Aguenta. Ok? Esposa. Né? Sirva. A mulher, quer queira, quer não, ela tem que servir, né? Porque a comida ela tem que ver, a roupa lavada e passada, a casa limpa, e a compra e tudo mais, entendeu? Bondade, ser bom. Fidelidade, ser fiel. Fidelidade. Aqui não entra traição, de jeito nenhum, tá? Mansidão, né? Entregar os seus direitos ao Senhor, quando eles são ultrapassados, lesados por outras pessoas. Não julgue, não vingue de ninguém, entregue ao Senhor. Domínio próprio. Domine o seu apetite. Domine o seu pensamento ruim. Domine as emoções negativas. Domine a verborreia, o falar demais. Domine a ira. Percebem? Domínio próprio é fruto do Espírito. Nada disso você faz na sua própria força, somente o Espírito Santo pode te capacitar. Por isso você precisa pedir, depender dele o tempo todo para expressar, vivenciar essas qualidades do ser de Deus. Uma vida guiada pelo Espírito Santo produz em nós esses aspectos do seu fruto em nossa alma, em nossa personalidade. O Espírito Santo tem a tarefa de nos transformar, mas nós precisamos cooperar,
né, com Ele, colocando em prática esses aspectos do seu fruto. A missão do Espírito Santo aqui na terra, junto com a igreja, é embelezar a noiva para as bodas do Cordeiro, do noivo. É função do Espírito Santo transformar o nosso caráter para que nós nos pareçamos cada vez mais com o noivo, com Cristo, o nosso Senhor. Quando nos expomos à palavra de Deus com o coração quebrantado, com o desejo de mudar, de crescer, de agradar mais a Cristo, o Espírito Santo vai nos transformando à imagem dele. Passamos então aí a expressar mais os aspectos do fruto do Espírito em nossos comportamentos, em nossos pensamentos e em nossas emoções. O princípio da comunhão, princípio que não muda, comunhão. Ser cristão não é ter uma religião, mas é ter um relacionamento com Deus. Com Deus. E depois com as pessoas. Principalmente com os que professam a mesma fé cristã que nós. Em 1 Coríntios 1:9, lemos: fiel é Deus pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Chamados à comunhão, chamados à comunhão. Quando você não pratica isso, você está pecando. Ouviu? Entendeu? Captou? Todos os elementos soltos na congregação estão descumprindo a palavra de Deus. E batem no peito que são cristãos. Falta de entendimento. O nosso Deus, ele não é um Deus distante, ele é um Deus de perto, ele é um Deus alcançável, não é? Nós podemos chegar a ele todo o tempo que nós quisermos. Então, temos, olha, ele é tão de perto, tão de perto, que ele enviou o Espírito Santo para visitar? Visitar? Não, para habitar em nosso espírito recriado, o santuário para o Espírito Santo é o nosso espírito. Amém, irmãos? Então, ele está tão perto, ele está dentro, ele está aqui comigo e com você. Para quê? Para nos embelezar. Ok? Somos a noiva de Cristo. Podemos falar com ele através da oração, da meditação, do pensamento, todo o tempo. Deus é uma pessoa, portanto, ele fala, ele aconselha, ele instrui e ele corrige. Receba a correção do Espírito Santo, é muito melhor que receber do pastor. É muito melhor do que receber de um irmão, porque você ainda vai se levantar contra e vai criticar e tudo mais. Então, deixa o Espírito te corrigir.
Por favor, faça isso. E vai dar menos trabalho para os pastores e para os líderes. Também não precisamos de intermediários para chegar em Deus. Irmão, ore por mim para que Deus faça isso, assim, assim, assim. Pare de pedir oração, crente da nova aliança. Para com isso. Só peça quando realmente o assunto for de uma gravidade muito grande. Qualquer coisinha está pedindo oração, você não sabe orar, não? Ore você por você mesmo, ore você por sua família, ore você pelas pessoas que você quer alcançar para Cristo. Cresça, por favor, saia das fraldas. Bebê espiritual é que faz isso. Crente velho de igreja, 20, 30 anos, que não sabe lutar as suas batalhas. Precisa empurrar essas batalhas para outro que já tem um monte para enfrentar. Claro, a Bíblia fala, orai uns pelos outros. Nós oramos, sim. Mas você já orou por você mesmo? Você ora por você mesmo? Você traz diante do trono da graça de Deus os seus problemas? Não tenha preguiça. Você acha que Deus se agrada de crente preguiçoso? Não. Eu tenho que enfrentar as minhas batalhas, você tem que enfrentar as suas. E olha, quem aqui não tem batalha para enfrentar, não é verdade? Volta com o pai internado. Nathalie está às beiras de dar à luz. O pastor sênior de vocês está na cama estava, em nome de Jesus, na cama com dor. Quantos aqui têm lutas? Quantas vezes eu posto pedido de oração, não posso ajudar? Quantas? No ministério da intercessão, quantas? Quase nunca. Por quê? Porque eu luto as minhas batalhas, eu não tenho preguiça. Não estou dizendo que é proibido, viu? Os crentes novinhos, por favor, vocês podem pedir, porque bebê é assim, bebê é me dá o tempo inteiro. Mas se você não é mais bebê, você já tem aí uns 20, 30 anos de igreja, por favor, pelo menos orar você precisa saber. Senão a igreja não está cumprindo o seu papel. O véu do santuário foi rasgado. Quando Jesus estava ali na cruz, e ele rendeu o espírito ao Senhor, saindo aqui da terra, o véu se rasgou de alto a baixo. O que isso significa para nós? Que o caminho foi aberto. Você não precisa de ninguém para chegar na presença de Deus Pai. Você entra livremente na presença dEle e você faz as suas petições, você faz a sua intercessão. Ele ouve você. Ele ouve. Deus não está distante de nenhum de nós. Comunhão é um caminho de duas vias. Você fala, ele ouve. Ele fala, você ouve. Isso é comunhão. Falar e ouvir, falar e ouvir, falar e ouvir. Ouça o Espírito Santo. Seja guiado, guiada
pelo Espírito Santo. Aprenda com o Espírito Santo. Ouça todas as coisas com a ajuda do Espírito Santo, para discernir o que está certo e o que está errado. Cuidado, o canal humano pode falhar. Agora, falamos de princípio. Registrou o que é princípio? Princípio não muda. Não muda. Os mandamentos, vamos falar de mandamentos. Os mandamentos são ordenanças de Deus para nós obedecermos. Ele dá a ordem, ele dá o comando e eu e você obedecemos. Por exemplo, qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? Que aquele jovem chegou para Jesus, Novo Testamento, e perguntou qual era o grande mandamento. E Jesus disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, com o teu ser inteiro. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amar a Deus é por Deus em primeiro lugar. Amar o próximo é amar a essa pessoa tanto quanto você ama e quer o melhor para você mesmo. Quem ama o próximo jamais deseja o mal para essa pessoa, jamais pratica o mal contra esta pessoa. Não importa o que ela faz com você. Vamos seguir o exemplo de Cristo. Ele intercedeu pelos seus algozes. Ele perdoou os seus algozes. Assim foi o que Estevão fez também. Lá em Deuteronômio 6:5, essa expressão, ela era repetida 2 vezes por dia pelos judeus fiéis. E isso então traz a ideia, né, da devoção. Talvez a gente devesse fazer algumas práticas assim, né? Pelo menos para lembrar o tempo todo. Amar o próximo significa buscar o que é melhor para o outro. Qual o maior legado, a maior bênção que nós podemos ajudar um próximo a alcançar? A salvação em Cristo Jesus. Não me diga que você ama o seu pai se você não prega para ele. Não me diga que você ama seu filho se você não evangeliza esse filho, essa filha. Não vem com conversa mole. Eu não posso falar. Pai é autoridade sobre o filho? Você não ensinou para o filho que ele tem que ouvir pai e mãe? A mulher não prega para o marido, mas ela dá um bom testemunho. Agora os pais pregam para os filhos, ok? Os filhos, tendo liberdade e oportunidade, devem pregar aos pais. E assim não haveria nenhuma família perdida aqui na terra. Pelo menos na família dos crentes não deveria haver desviados ou descrentes. Vou importunar? Vai sim, vai importunar sim. É melhor isso do que eles irem para o inferno. E depois de lá do inferno ainda vão te acusar. Não pregou, não falou, teve medo, teve vergonha.
A grande comissão é outra ordem, imperativo. Não é opcional, não é sugestão. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O imperativo, a ordem para nós é: façam discípulos. Para fazer discípulos, precisa evangelizar, precisa ganhar a pessoa para Cristo. Depois, batizem esses discípulos. Depois, ensinem esses discípulos, isto é, passem para eles tudo o que vocês aprenderam de mim. Tudo que está no Novo Testamento, que faz parte da nova aliança em Cristo Jesus. É isso que você vai ensinar para o seu discípulo, o Novo Testamento inteiro. Ok? Então, primeiro você precisa conhecer, né? O ensino traz conhecimento. O conhecimento é que traz mudança. Mudança só vem pelo conhecimento. E o alvo é que todos se tornem mais parecidos com Cristo. E Ele ainda nos dá a promessa, né, da sua presença conosco, porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Outro mandamento é a ceia do Senhor, é uma ordenança para a igreja. 1 aos Coríntios 11, 23 a 33. O texto é um pouco longo e eu não vou ler. Vocês podem ler em casa, mas eu creio que a maioria aqui conhece muito bem esse texto. Então, participar da ceia do Senhor é uma ordenança para a igreja, porque é como um memorial. A igreja precisa se lembrar, mensalmente, aqui no nosso caso, o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E foi Jesus mesmo quem instituiu a ceia do Senhor. Outro mandamento, a ordenança do batismo nas águas. É ordem, não é opcional, não é sugestão, é ordem. E ordem do Senhor ninguém desobedece, tá? Então, com exceção de casos extremos, como, por exemplo, né, o ladrão ali na cruz do lado de Jesus não foi batizado, mas Jesus disse que ele estaria no paraíso com ele. Um paciente numa UTI, entubado, ligado a aparelhos, não tem como batizar essa pessoa, mas só casos extremos, tá? Então, não há por que um discípulo protelar batismo. O líder precisa ensinar que isso é ordenança. Ah, mas eu não estou preparado. É o que a gente mais escuta. Eu falei, olha, você nunca vai estar preparado. Você nunca vai ser santo totalmente para poder ser batizado. Vem do jeito que você está.
O crescimento é depois do batismo. Batizou e aí vai sendo ensinado. E à medida que vai sendo ensinado, vai mudando. Entenderam, igreja? Vocês entenderam? Tá? O batismo é ordem. E quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Amém, né? Nathalie, Danilo, glória a Deus. Danilo entendeu e falei, não tem que esperar mais nada não. Vamos lá. Mudar, você vai mudar aí até o fim. Até sair desse planeta. Então, Marcos 16:16 diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ainda bem que não diz quem não for batizado será condenado, né? Porque existem as exceções aí. Chamamos ao batismo nas águas de ordenança da igreja, porque é uma cerimônia ordenada por Jesus, o Senhor da igreja. E cada discípulo, ao ser batizado, ele está publicamente dizendo que ele crê em Jesus, que ele é discípulo de Cristo. No Novo Testamento não há nenhum discípulo de Cristo não batizado nas águas. Não há. Então, entre nós também não pode haver. Conselhos. Conselhos tem tanto na Bíblia que eu vou citar apenas alguns. Persistência na oração. Oração. Nem sei se não seria um mandamento também, ou um princípio, poderia ser os três, né? Colossenses 4:2 diz, continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Marcos 14:38, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, o espírito humano, letra minúscula, está pronto, mas a carne é fraca, é inimiga. Efésios 6:18, orem em todo o tempo no Espírito. Espírito Santo nos dirigindo na oração, com todo tipo de oração e súplica. É caótico perceber a falta de ensino em muitas igrejas locais, em que as pessoas não sabem nem quais são os tipos de oração. Não sabe o que é ações de graças, o que é louvor, o que é adoração, o que é entrega, o que é consagração, o que é intercessão, o que é batalha espiritual. Porque não são ensinados, infelizmente. E a oração é o recurso mais poderoso dos cristãos, porque nós fazemos batalha espiritual através da oração. Então, o crente deve orar todo o tempo estar orando, falando com o Senhor, ouvindo o Espírito Santo. Outro conselho, perseverança na prática do bem. Romanos 12:9, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. No versículo 17, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Outro conselho, família, respeito às funções designadas a cada elemento dentro da família cristã. Família é coisa de Deus. Ao marido é recomendado amar sua esposa.
A esposa deve se sujeitar ao seu marido como cabeça no lar. Os filhos devem obediência aos seus pais no Senhor, né? A Bíblia traz conselhos específicos para o marido, para a esposa e para os filhos. E hoje nós precisamos estar muito atentos, né, o ambiente da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, para que os valores essenciais da palavra de Deus quanto à família não sejam quebrados, não sejam desobedecidos. Hoje nós temos aí multidões se levantando contra a família cristã, contra a família como Deus a instituiu. E estão aí insinuando, praticando, exibindo, ostentando famílias disfuncionais. Famílias que estão vivendo completamente longe de Deus e da sua palavra. E essas pessoas não devem ter nenhuma influência sobre nós. Quem teme o homem, não teme a Deus. E importa mais temer a Deus do que aos homens. Todo crente tem que dizer não às tentativas de perverter aquilo que Deus instituiu. Não podemos ceder às pressões. Outro conselho: todo crente da nova aliança deve congregar numa igreja local. Congregar, comunhão, congregar, comunhão. Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações. O que é admoestar? Corrigir. Corrigir. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O encerrar, o fechar desse tempo da igreja está acabando, está perto do seu final. Então, é importante estar com as pessoas para que elas se congreguem, para que elas estejam inseridas, comprometidas com uma igreja local. Uma igreja local. Não duas, não três, não quatro. Uma. Se você não é fiel a uma, você não é fiel a duas, você não é fiel a três, você vai onde quer, quando quer, como quer. E essa independência não vem de Deus. Porque na igreja local é a sua família. Ali um lixa o outro, um ajuda o outro. É um ao outro, um ao outro. Só é possível na igreja local. E hoje as pessoas estão dizendo que são da igreja da internet, por exemplo. Isso está errado. Não há lugar para isolamento. Eu sou igreja lá em casa. Mentira, você inventou isso, não está na Bíblia. Na Bíblia que eu sigo não tem nenhum versículo falando isso. Não tem. É invenção. É criação da mente humana corrompida. Congregar numa igreja local.
Você ora e ouve o Espírito Santo falar para você onde você deve congregar. E o que ele falar, obedeça, siga. Não existe lugar para auto-independência, tá? Siga a sua igreja, siga a sua família, aprenda ali, ensine ali. Exercite os dons, talentos, tudo, as capacidades, tudo que o Espírito Santo te deu, ali na igreja local. Por isso nós tínhamos a igreja em Roma, a igreja em Filadélfia, a igreja na Galáxia, a igreja em Sardes. Eram cidades pequenas, então podiam ter uma só igreja, o cristianismo estava começando. Mas hoje, como são multidões de cristãos, então eles precisam estar numa igreja local para serem pastoreados, para serem ensinados, para serem discipulados, para serem acompanhados. Não existe crente solto não, viu? Isso é invenção da mente humana. O online deve ficar somente para os enfermos, impossibilitados de caminhar, de se locomover. Não é desculpinha para você ficar lá esparramado no sofá da sua sala. Nós precisamos nos relacionar com os nossos irmãos na fé. Eu nunca vou parar de falar isso, viu? Nunca. Eu valorizo tanto o grupo de amigos que eu lidero. Eu liderei até recentemente, entende? Mas continuo fazendo evangelismo, ganhando novas pessoas para Cristo. Não substitui online, não. E juntos somos melhores, alcançamos mais pessoas. E outra coisa, quando nós estamos juntos, nós temos a soma das unções. A soma das unções sempre é maior do que a sua sozinha. Sempre. Então você precisa dos outros. Outro conselho, buscar com zelo os dons espirituais, principalmente o dom de profetizar. Está lá em 1 Coríntios 14, 1. Isso deve acontecer, porque os dons são dados pelo Espírito Santo, e isso tudo visando o aperfeiçoamento da igreja local. Então, um flui nesse dom, o outro flui no outro dom, e aí todos são abençoados. Dos 9 dons, 8 são para as pessoas, e um dom só, que é para você, que é o falar em línguas espirituais. Esse dom é só para você. Porque quando você ora em línguas, você não sabe o que está orando. E as pessoas também não. Esse dom publicamente só deve ser exercido quando houver outro dom acompanhando, que é o dom da interpretação de línguas. Aí toda a congregação é edificada. Diferente de numa reunião de intercessão, eu dizer, todos agora vamos orar 15 minutos em línguas, que é o que eu faço. Mas aí todos estão orando, ninguém está prestando atenção em ninguém, e todos ali são intercessores. Não tem nenhuma pessoa não crente no nosso meio.
Outro conselho, manter a expectativa do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, 51 e 52, Paulo disse: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos. Essa é uma expressão para morte física. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando soar a trombeta do arrebatamento, o Senhor Jesus virá nas nuvens, não colocará os pés na terra, mas os que são igreja, corpo de Cristo, ouvirão o toque dessa trombeta, ouvirão o seu nome e subirão ao encontro do Senhor nos ares. E acabou o tempo da igreja. O arrebatamento encerra o tempo da igreja aqui na terra. Depois vai ter os crentes da tribulação, mas são crentes da tribulação. Não são crentes da igreja, a igreja já foi. Percebem? Precisamos estar prontos, atentos, vigiando. Hora e dia ninguém sabe, mas os sinais nós percebemos que está cada vez mais perto desse evento acontecer. E como você se prepara para esse evento? Obedecendo os princípios, mandamentos e os conselhos da palavra de Deus. Entendeu? Entendeu? É isso que você deve obedecer. E não assim, eu obedeço isso porque eu gosto. Aquilo lá já não gosto muito. Não tem seu palpite aqui. Deus não pediu nenhum palpite seu. Há muito mais que poderíamos citar. Teríamos que estudar o Novo Testamento inteiro. Trouxemos só uma parte para exemplificar, para você entender o que é princípio, o que é mandamento, o que é um conselho da palavra de Deus. Vocês sabem como eu fui ensinada sobre isso? Eu fui ensinada a escolher uma cor, lápis de cor, para colorir no Novo Testamento todos os princípios. Eu tenho uma cor para princípios. Todos os mandamentos, eu tenho uma cor para mandamento. E os conselhos da palavra de Deus, do Novo Testamento, principalmente. Quando eu abro a minha Bíblia e eu dou com aquela cor, eu já sei se é um princípio, é um mandamento ou é um conselho. Então é inquestionável. É inquestionável. Não há lugar para preguiça, gente. Não há. Saiba que conhecimento intelectual não basta. Você precisa praticar aquilo que você conhece. E quanto mais você conhece do Novo Testamento, por exemplo, que é a carta de Deus para a igreja, você vai reconhecer o engano, a distorção, o desvio. Você vai estar mais atento para não embarcar, né, nesses enganos. As pessoas falam muito à nossa volta, falam na internet, mas você deve se expor com uma mente ativa, comparando o que essa pessoa está falando com a Bíblia, com a palavra de Deus.
Por isso nós embasamos as nossas afirmações na Bíblia. Percebe? Ajude outras pessoas a se encontrarem com o Senhor Jesus. Ajude elas a saírem das trevas, da ignorância, né? Da perdidão e vir para Cristo. Jamais negocie os valores essenciais da palavra de Deus para agradar meros humanos. Deus em primeiro, tá? Firme sua posição de cristão e dê glórias ao Senhor Jesus Cristo, que morreu em seu lugar há quase 2000 anos atrás, para te colocar na posição de filho, filha de Deus, na realeza de Deus. Amém? Que vocês tenham uma semana, né, cheia da graça, da bênção do Senhor, porque vocês estarão vivendo em obediência. Amém? E que portas se abram para que vocês possam anunciar Jesus Cristo, o Redentor amado. Amém? Deus abençoe vocês.